Glória a Deus. Agora está ligado. O tema da nossa palavra é nascimento de Jesus. Nós vamos ler bastante, mas deixa o Espírito Santo do Senhor ministrar no seu coração de uma maneira muito especial da parte do Senhor. Hoje, muitos comemoram sobre o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não vamos entrar no mérito se a data está certa ou errada, mas é certo que Jesus Cristo, ele precisa nascer no coração do homem. Hoje, em alguns lares se abrem presentes e são atribuídos ao Papai Noel. Também nós não vamos discutir se é uma verdade, se é uma mentira, se é um engano acerca do Papai Noel. Mas, irmãos, nós precisamos ter uma certeza que Jesus nasceu com um propósito que somente Ele poderia cumprir, como Ele cumpriu, como Ele se entregou no nosso lugar, como Ele morreu e hoje nós somos resgatados para estarmos na presença dEle. E quando nós falamos acerca da morte de Jesus, nós precisamos frisar que Satanás, ele não tinha nenhum poder sobre Jesus. Que o rei Herodes, os religiosos da época, eles não tinham nenhum poder sobre a vida de Jesus. Que Jesus, ele se entregou espontaneamente, por amor à sua vida, por amor à minha vida. Então, certo como Jesus morreu na cruz, tão certo como Jesus foi sepultado, e tão certo como ele ressuscitou ao terceiro dia, ele está aqui neste lugar. Mas este lugar precisa ser a sua vida, precisa ser o seu coração. Você, eu, nós precisamos sermos verdadeiramente templo do Espírito Santo do Senhor. Nós celebramos o nome dele e dizemos hoje que também é Natal de Jesus e que ele quer nascer no coração do homem e o homem precisa de Jesus. O homem precisa de Jesus. E quando você abre a palavra, como exemplo do início do culto em Miqueias, capítulo 5 e também o capítulo 4, nós vemos que fala de Jesus. De Gênesis a Apocalipse, a palavra fala de Jesus. Ele é um assunto mais importante do Deus Pai, o Todo-Poderoso. Jesus é o assunto do Espírito Santo. Jesus era o assunto dos patriarcas, era o assunto dos juízes, era o assunto dos reis, era o assunto dos profetas, era o assunto dos apóstolos. E Jesus é o assunto da igreja hoje. Ele é o nosso assunto. Nós importamos com ele, ele é precioso demais para as nossas vidas. E nós vemos a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, há em torno de 700 anos antes do nascimento de Jesus. Isaías capítulo 9, no versículo 6, Isaías fala assim. Falou assim, porque o menino nos nasceu, o filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Quando Isaías ele traz essa palavra naquele momento, todos entenderam que aquele menino nasceria naquele momento. Mas foi nascer depois de em torno de 700 anos. Mas quando nós lemos essa palavra no dia de hoje, nós lemos no presente e esse menino está nascendo hoje na nossa vida, no nosso coração, porque todo o principado, todas as coisas está sobre ele. E o seu nome é maravilhoso.
Seu nome não é bonito, seu nome não é lindo, não, seu nome é maravilhoso. É aquilo que excede o extraordinário. O seu nome é conselheiro, porque o melhor conselho vem da parte do Senhor. O melhor conselho para a nossa vida está na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é o verbo. A palavra de Deus é a boca de Deus, é a boca de Jesus falando ao nosso coração. E o seu nome é Deus forte. Jesus sempre foi forte. Ele venceu o principal inimigo das nossas vidas, a morte. E por isso nós temos vida. O seu nome será Pai da eternidade, porque de eternidade a eternidade ele é Deus. E ele é Deus que se revela às nossas vidas nessa noite. Ele é o príncipe da paz. O homem só pode dizer que tem paz quando Jesus Cristo é revelado ao seu coração. É esse menino que nasceu na nossa vida, é esse menino que nasceu no nosso coração. E a cada instante que nós falamos dele, nós vivemos ele dia a dia, na presença dele e através dele. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 9, quando ele se refere ao Senhor, ele fala que o nome dele está acima de todo nome, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu nome que está acima de todo nome. É o único nome que nós devemos clamar, suplicar, buscar, porque está acima de todo o nome. Em Gênesis fala que ele é o alfa, o princípio. Em Apocalipse fala que ele é o ômega, ele é o fim. E você abre Apocalipse capítulo 1, no versículo 8, vai falar que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Vai falar que ele é o que é. Vai falar que ele é o que era. Vai falar o que ele é, o que há de vir. Vai falar que ele é o Todo-Poderoso, louvado e bendito seja o nome dele. Amém? Nós precisamos viver a cada instante. E nós precisamos viver o Natal de Jesus. E o Natal de Jesus é o aniversário mais comemorado sobre a face da terra. Mas nós devemos observar também que por muitos é o aniversário mais temido de comemorar. Nós temos um grupo que fala Feliz Natal, mas não fala o nome dele, porque tem temor acerca do nome dele. Mas ele precisa nascer no nosso coração, ele precisa nascer na nossa vida, ele precisa nascer no nosso casamento, ele precisa nascer na nossa família. Amém? A palavra do Senhor, ela fala só sobre ele. Ela se revela sobre ele. Aí você vai para o último livro, o livro de Apocalipse, capítulo 4. Capítulo 4, versículos 6 e 7. Observem junto comigo. Pode abrir aí para ler junto comigo. E diz assim. Apocalipse 4, versículos 6 e 7. E havia diante do trono um mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono, e ao redor do trono, 4 animais. João viu como animais, mas fala também 4 seres cheios de olhos, por diante e por detrás. Aqui no versículo 6, já fala que ele olha de todos os lados. Ele conhece em todas as direções. Ele conhece na frente, conhece atrás, à esquerda, à direita, para cima, para baixo. Ele conhece o nosso interior. Olha que coisa extraordinária. Ele está no meio do trono. Ele está ao redor do trono. Ele existe para todo sempre. Mas aí vem o versículo 7. E o versículo 7 fala o seguinte. E o primeiro, em vez de animal, eu vou ler ser. E o primeiro ser
era semelhante ao... Falem para mim. E o primeiro ser era semelhante ao... E o segundo ser era semelhante ao... E o terceiro ser era semelhante ao rosto de... E o quarto ser era semelhante a uma águia? A uma águia? A uma águia voando. E é extraordinário, irmãos, porque aqui em Apocalipse, capítulo 4, no versículo 7, fala acerca dos 4 evangelhos. São os 4 evangelhos que trazem a bibliografia de Jesus. São os 4 evangelhos que cada um dos evangelistas traz a sua visão acerca do Senhor Jesus. E cada um vem na sua particularidade, que nós vamos ler aqui também nesses evangelhos. E vamos ver o que cada ser representa em cada evangelho. No evangelho de Mateus, Mateus apresenta Jesus como rei. Em Apocalipse 4, versículo 7, o ser que mostra o leão vem falar exatamente do evangelho de Mateus. Aí você pega Mateus capítulo 1, versículo 16, e fala assim: e Jacó gerou a José, marido de Maria, de qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. José foi o pai adotivo de Jesus, o Jesus homem. E na genealogia aqui, José aparece na linhagem do rei Davi. Então, se tivesse de levantar um rei, José seria levantado como rei. E o seu sucessor, o seu primogênito, que era Jesus, seria também rei. Por isso que Mateus o apresenta como rei. Ele é o rei das nossas vidas. Ele é aquele que domina sobre nós, porque nós fazemos parte do seu reinado. Agora, algo muito interessante, que os magos que vieram do Oriente para adorar o rei Jesus, a palavra fala isso, que havia nascido, estes magos na Bíblia não falam a quantidade desses magos. Se eram 4, se eram 3, se eram 5, como também não citam o nome desses magos, conforme a tradição traz. Mas eles saíram do Oriente e eles foram a Jerusalém. E eles foram para adorar o Senhor. E nessa noite nós saímos das nossas casas, amém? E o que nós viemos fazer aqui? Adorar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Nós precisamos dessa certeza. E os magos eram estudiosos dos astros e das escrituras. E como eles eram estudiosos dos astros, eles viram uma estrela, o qual eles nunca haviam visto. E como eles eram os estudiosos da escritura, eles entenderam que o rei de Israel, que o rei do mundo havia nascido. E eles vão até o lugar desse rei, desse menino. Aí você abre junto comigo, Mateus capítulo 2, versículo de número 11, que fala assim: e entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abriram dos seus tesouros, e ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Aqui fala que eles entraram na casa, porque Jesus já estava com quase 2 anos de idade. Não foi na manjedoura, foi na casa. E eles entraram e adoraram o Senhor. E o adoraram como rei, como Senhor, como todo-poderoso. E eles ofertam ali ouro,
incenso e mirra. E traz uma revelação muito maravilhosa para nós. O ouro, ele fala do poder. Todo o poder estava sobre o rei Jesus. O incenso fala da adoração. Toda a nossa adoração tem que ser para o rei Jesus. Mas a mirra também já apontava para o sacrifício de Jesus na cruz. Porque ele haveria de passar pela cruz. Ele haveria de sofrer. Ele haveria de ser esmagado, como ele foi. Mas tudo aponta para o Senhor Jesus. E algo tão interessante, o cuidado do Deus Pai Todo-Poderoso com o Rei Jesus, porque José e Maria, eles não tinham condições financeiras, eles eram pobres financeiramente, mas eles pegam o ouro, eles vendem o ouro, e com isso eles têm um recurso para fugir para o Egito. Os irmãos vão ler lá depois. E os irmãos também já conhecem essa palavra. E depois do Egito, com o mesmo recurso, eles não voltam para Belém, mas eles voltam para Nazaré, para dar continuidade. José dá continuidade no seu trabalho. Então Mateus apresenta Jesus como rei. Jesus é o nosso rei, amém? Glória a Deus por isso. E Marcos, vamos passar adiante. Deixa o Espírito Santo do Senhor ministrar no seu coração. Vocês estão abrindo aí junto comigo, né? Vocês estão pegando cola ali. Glória a Deus. Marcos, no seu evangelho, ele apresenta o Senhor Jesus como servo. É o bezerro, na visão de Apocalipse capítulo 4, versículo 7. Porque o bezerro, ele era usado para o trabalho bruto. E por isso Marcos o apresenta como servo. Aí você pega Marcos capítulo 1, versículo 9, que diz assim: E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré, da Galileia, foi batizado por João no Jordão. Nós vemos aqui que Marcos ele não apresenta a genealogia de Jesus. Nós vemos aqui que Marcos não fala acerca do nascimento de Jesus. Era exatamente igual a um servo, igual a um escravo. Não tinha passado, não tinha uma descendência. Era um servo, era alguém que foi comprado. E Jesus foi apresentado dessa maneira. E é muito interessante aquilo que o próprio Jesus fala em Marcos, capítulo 10, versículo 45. Jesus ele fala assim: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus não fala de todos. Jesus fala de muitos. Então Jesus ele foi um exemplo de servo. E nós precisamos servir. Servir nada mais, nada menos do que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está vivo, que nos chamou, que tem um propósito maravilhoso para cada um de nós. Amém? Então aplauda o nome dele por isso. Glória ao Senhor. Nós celebramos o teu nome. Glória a Deus. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é maravilhoso. Agora o Evangelho de Lucas. Ligado lá em Apocalipse, capítulo 4, versículo 7. Lucas, no seu Evangelho, ele apresenta Jesus como homem, mas não qualquer homem. Ele apresenta Jesus como homem perfeito. Aquele rosto de homem que aparece lá em Apocalipse, capítulo 4, versículo 7. Agora, uma particularidade. Lucas, ele era médico.
E foi Lucas que também escreveu o livro dos Atos dos Apóstolos. E é interessante que Lucas é o que traz mais detalhe sobre o Jesus homem, sobre o nascimento de Jesus como homem. Lucas, ele fala do nascimento de João Batista, que veio a preparar o caminho de Jesus. Lucas, ele fala da visitação do anjo Gabriel a Maria. Lucas fala que desceria sobre Maria o Espírito Santo, do qual ela iria conceber. E José e Maria, eles estavam ainda na Galileia, na cidade de Nazaré. Mas é interessante que Lucas fala do decreto de César Augusto e cada um deveria alistar-se na cidade natal. Com isto, José, que era da linhagem de Davi, foi para Belém. Aí você abre Lucas capítulo 2, versículo 4. Olha que interessante. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque José era da casa e da família de Davi. Ele fazia parte da linhagem de Davi. E Lucas traz esse detalhe também. É interessante que José e Maria chegam em Belém, Maria para dar à luz a Jesus. Aí você vai para Lucas capítulo 2, versículo 6. E diz assim: e aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. Jesus, ele nasce. O menino Jesus, ele nasce. O homem perfeito, ele nasce. E observem comigo o versículo 7. A primeira parte que fala assim: e deu à luz a seu filho primogênito. Se era primogênito, Maria teve outros filhos. Amém? Se era primogênito, Maria teve outros filhos. E a palavra do Senhor nos traz essa clareza. Jesus, ele foi concebido pelo Espírito Santo como homem perfeito. José foi o pai adotivo de Jesus. Mas depois José e Maria, eles tiveram outros filhos e Jesus foi considerado o filho primogênito desse casal. Mas é muito interessante aqui que Lucas ele relata que José e Maria não conseguiram lugar na estalagem. Não tinha vaga em uma casa de alguém que poderia recebê-los. E o versículo 7 continua dizendo: e o envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. A manjedoura onde Jesus, o homem perfeito, foi colocado ao nascer. A manjedoura era aquela que era feita de madeira, onde colocava alimentos para o animal alimentar. A manjedoura onde Jesus, ele foi colocado. A manjedoura era de madeira, como muitos fazem hoje, em alguns lugares que tem a sua criação. Mas a manjedoura de madeira já apontava para a cruz de Cristo. Já apontava para o sacrifício de Jesus na cruz. E é muito interessante também que Jesus ele nasceu em Belém. E Belém significa a casa de pão. Jesus é o pão da vida. Jesus é o pão da vida. Jesus é aquele que sacia a nossa fome espiritual. Jesus é aquele que nos alimenta a cada instante na presença dele. O anjo anuncia o nascimento do homem perfeito. Um coral celestial celebra o nascimento do homem perfeito. Nós não vemos na palavra, nós não conhecemos em outro lugar
a maneira maravilhosa, extraordinária que foi anunciado o nascimento de alguém, como foi anunciado o nascimento do homem perfeito Jesus. Aí a gente lê Lucas capítulo 2, dos versículos de 8 a 15. Diz assim: ora, havia naquela comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Versículo 11: pois na cidade de Davi, Belém, vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, que é o Senhor. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. E isso vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante, versículo 13, e no mesmo instante apareceu com anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade com os homens. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Olha que maneira extraordinária que foi anunciado acerca do nascimento do homem perfeito de Jesus Cristo. Um anjo anunciou aos pastores que estavam no campo. Depois veio o exército celestial e deu glória a Deus nas alturas e paz na terra, boa vontade para os homens. E o versículo 15: e aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, porém, até Belém, e vejamos isto que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Algo extraordinário aconteceu ali. E depois os pastores, eles foram apressadamente, conforme a palavra do Senhor fala, nos versículos seguintes, onde estava o menino Jesus, o homem perfeito, na manjedoura, testemunharam que o anjo falou, testemunharam que o exército celestial adorou a Deus pelo nascimento de Jesus e anunciou aquilo que ocorreu. E depois eles voltaram, glorificando o nome do Senhor e maravilhados com aquele acontecimento. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. O homem perfeito nasceu. O homem perfeito, que é Jesus Cristo, foi revelado ao nosso coração como o nosso Senhor e Salvador. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Amém? João, Evangelho de João. Vamos lá para João. Glória a Deus. No Evangelho de João, João apresenta Jesus como Deus. É a águia voando. Apocalipse capítulo 7. Porque a águia voando, ela enxerga a distância. Ela enxerga de todas as direções. Então aponta para Jesus, aquele que está no alto, aquele que é Deus, que é Senhor. E é muito interessante que João já começa o seu evangelho apresentando Jesus Cristo como Deus, apresentando Jesus Cristo como Senhor de todas as coisas. Aí você pega João capítulo 1, nos versículos de 1 a 3, que nos fala assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus é Deus. E o versículo 2, ele estava no princípio com Deus. E o versículo 3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Lembra lá em Gênesis? Façamos. Deus não falou eu faço, não. Deus falou: façamos o homem à nossa imagem,
a nossa semelhança. Quando você foi criado, Jesus já estava presente. Jesus já estava lá. É por isso que Jesus precisa estar presente hoje na sua vida, na minha vida. Mas é uma decisão de cada um de nós. Amém? Amém. João, ele já apresenta Jesus como Deus. Como realmente ele é. Ele era, e sempre foi, e sempre será Deus. João é o que mais fala no seu evangelho dos milagres de Jesus. É o que apresenta Jesus como um bom pastor. É o que apresenta Jesus como a videira verdadeira. É que apresenta Jesus como a porta das ovelhas. É que fala das manifestações da misericórdia do Senhor. Que fala que Jesus haveria de enviar o Espírito Santo, o Consolador de verdade. E é muito interessante que João encerra o seu evangelho assim, capítulo 21. Versículo 25. João fala assim: há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Da época dele. Hoje a tecnologia iria abranger todos os milagres. Então João deixa com clareza para nós que muitos milagres que Jesus fez no seu ministério terreno não foram todos registrados. É muito interessante que João apresenta como Deus. E João foi o último apóstolo que foi escolhido entre os 12 a morrer. Foi João que escreveu o livro do Apocalipse. E foi João que viu o seu amigo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual João deitou sobre o seu peito na ceia. João viu, João descreve o Jesus glorificado. E nós precisamos fazer uma pergunta. Nós precisamos continuar em reflexão. O que é Natal para você hoje? O que é Natal para mim? O que é Natal para nós? O que é o Natal de Jesus? O que é o nascimento de Jesus? Para nós que temos a palavra de Deus, é a verdade. Marca a chegada do Messias, aquele que seria enviado e foi. Fala de Jesus que é rei. Fala de Jesus que é Senhor. Fala de Jesus que é Salvador. Fala de Jesus que é o Todo-Poderoso, que é o Maravilhoso, que é o Único. Aquele que é Rei dos Reis, mas se fez como servo. Aquele que é o Criador e dono do universo, mas se fez como pobre. Aquele que é dono da história e entrou na nossa vida para morrer em nosso lugar. Mas não é isso que a maioria da população pensa hoje. Ou vive hoje diante de Jesus. O mundo vive hoje, e não se engane, a mais severa cristofobia da história. Eu quero repetir. O mundo vive hoje, não se engane, a mais severa cristofobia da história. E eu trago alguns exemplos. Entre nas maiores e melhores faculdades, haverá uma resistência a Jesus. Haverá uma resistência à palavra, à Bíblia do Senhor. Muitos entram na faculdade e mudam as suas crenças, antes conhecidas e vividas na palavra. Anda na rua e faz a seguinte pergunta: você acredita em Jesus? Muitos vão falar que não acreditam. E ainda serão hostis a você diante dessa
Pergunta: se você chegar a alguns países comunistas de regime totalitário, anunciar Jesus, falar sobre a sua palavra, você poderá ser preso. E a temer ser decretada a prisão perpétua e a temer ser condenado à morte. Você vê hoje o amor a Jesus se esfriando, o amor à palavra do Senhor se esfriando. Em consequência, o amor à família, o amor aos pais, o amor aos filhos, o amor aos irmãos tem se esfriado. A crença das pessoas está mudando. Nunca se viu tantas pessoas dentro dos templos vazias da palavra, mas falando o nome de Jesus, mas não vivendo no caminho de Jesus. Você vai conversar com muitos, eles não odeiam os faraós do Egito, eles não odeiam Alexandre o Grande, eles não odeiam Nabucodonosor, eles não odeiam os Césares, eles não odeiam os Herodes. Sabem por quê? Porque eles sabem que todos esses já morreram. Mas eles odeiam Jesus. Porque eles sabem que Jesus Cristo está vivo. Odeiam Jesus porque Jesus pode mudar o homem. Jesus pode mudar o casamento. Jesus pode mudar a família. Jesus pode mudar a sociedade. Jesus pode mudar uma nação. Os irmãos creem isso comigo? Amém? Então aplauda o nome dele. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo do Senhor. Jesus, ele nasceu. Mas a igreja, você, eu, nós precisamos amar a Jesus. Nós precisamos amar a sua palavra. Nós precisamos disso. Por quê? Porque ele nasceu. Mas também porque ele morreu no nosso lugar. Porque ele ressuscitou. Porque ele está vivo. Porque em breve ele voltará para nos buscar e nos levar para uma eternidade com ele. Porque em breve Jesus ele vai vir sobre as nuvens e ele vai buscar a sua igreja e falar com a sua igreja: vinde bendito do meu Pai para o reino que eu vos preparei. Deixa o Espírito Santo do Senhor ministrar no seu coração e vamos viver verdadeiramente o Natal de Jesus. Vamos viver verdadeiramente o nascimento de Jesus. Deixa o Espírito Santo continuar ministrando no seu coração. Feche os seus olhos, se você quiser, mas não deixe de abrir o seu coração para o Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.